Aplicação de técnicas de testes de aceitação. Os testes de aceitação compreendem uma das etapas do processo de desenvolvimento de software, na qual os usuários testam funcionalidades do sistema para validar se o produto entregue atende ou não atende suas necessidades. Sim, já vimos tudo isso no vídeo que contou a história da Olivia, era só para ver se você entendeu. Mas como definir um teste de aceitação? O ato ou ação de definir, escrever um teste de aceitação é chamado especificar. Especificar um teste de aceitação consiste em representar o comportamento esperado de um sistema através de uma notação específica. Essa notação pode ser composta por símbolos de alfabeto, diagramas, tabelas e etc. Quando utilizamos histórias de usuário com exemplos para especificar teste de aceitação, os casos de teste são representados através de poucos parágrafos, que narram a interação entre o usuário e o sistema, utilizando linguagem natural e exemplos reais. Como o próprio nome sugere, as histórias de usuário são pequenas narrativas em primeira pessoa que descrevem a interação entre o usuário e o sistema. Calma, daqui a pouco vamos ver exemplos da utilização desta técnica. A seguir, um exemplo de história de usuário. Como um analista de recursos humanos, eu quero emitir um relatório que apresente o cálculo das médias das contribuições previdenciárias. Então, eu vou poder auxiliar os colaboradores na escolha de planos de previdências complementares. Agora, nas histórias de usuário com exemplos, são adicionados às histórias exemplos com os dados reais. Estes exemplos são chamados de critérios de aceitação. Vamos ver como funciona? Pegando a mesma história de usuário do exemplo anterior, adicionamos a ela critérios de aceitação, isto é, o exemplo da nossa história. E como é que fica? O usuário acessa o relatório média de contribuições, escolhe o tipo 1, contribuições previdenciárias, e informa a matrícula 16962, Olivia Palito. O sistema irá mostrar para o usuário a data de admissão da funcionária, 1 de janeiro de 2018, o número de contribuições, 13, e a média, que é R$ 530. Desta forma, definimos o nosso requisito e os nossos critérios de aceitação, isto é, o nosso teste de aceitação. Antes de apresentar exemplos práticos de utilização das histórias de usuário como exemplos, vamos analisar a funcionalidade login do sistema KPG. Na tela de login do sistema KPG, o usuário irá informar o seu nome de usuário, a sua senha e irá clicar no botão Entrar. Como os dados informados estão corretos, o login é efetuado com sucesso e o usuário é redirecionado para a tela de seleção de vínculo. Um segundo cenário de utilização do login do sistema KPG é quando o usuário informa o seu nome de usuário, a sua senha e clica no botão Entrar. Mas o retorno do sistema é usuário ou senha inválidos. Agora, vamos especificar os testes de aceitação para esses dois cenários da funcionalidade login, utilizando histórias de usuário com exemplos? Aqui estão nossos testes de aceitação. Primeiro, definimos a história de usuário. Eu, como usuário do sistema KPG, desejo efetuar login no sistema para verificar a situação da minha matrícula. Para efetuar login no sistema, precisamos ter um usuário cadastrado, certo? Quando nossos cenários partem de certas premissas, como essa, é necessário defini-las nas pré-condições. Então criamos um grupo chamado pré-condições e escrevemos lá dentro que existe um usuário cadastrado no sistema KPG, sendo que o login do usuário é hernani.santos e a senha deste usuário é 123456. Desta forma, podemos especificar nosso primeiro cenário de aceitação. O nome do nosso cenário é acesso realizado com sucesso. E como é que é o nosso cenário? O usuário acessa o sistema KPG, informa o login hernani.santos e a senha 123456. Então, o sistema efetua o login com sucesso e redireciona o usuário para a página de consulta de dados da matrícula. O nosso segundo cenário de aceitação é quando o usuário informa a senha errada. Neste caso, o usuário acessa o sistema KPG, informa o login hernani.santos e a senha 654321. Então, o sistema mostra a mensagem usuário ou senha inválidos. Sendo assim, em todos os testes, o que nós temos? Nós temos as pré-condições, nós temos o cenário, e nesse cenário são descritas as ações do usuário
e a resposta esperada do sistema. Supomos que foi solicitado para adicionar a funcionalidade login a seguinte regra de negócio. Caso o usuário informe a senha incorretamente 3 vezes, o usuário deve ter sua conta de acesso bloqueada. Como ficaria este cenário utilizando histórias de usuário com exemplos? Adicionamos um terceiro cenário de aceitação à nossa história de usuário. Basicamente, o teste de aceitação para a regra de negócio adicionada ao sistema compreende o cenário 2, já existente, acrescido do detalhe que é a terceira vez que o usuário erra a senha. Desta forma, ao invés de o retorno esperado do sistema ser apenas que a senha informada é inválida, o retorno é que a conta do usuário foi bloqueada. Um outro exemplo. Supomos que nos foi solicitado para especificar os testes de aceitação da funcionalidade diário de classe do sistema KPG. Esta funcionalidade deverá calcular a média de 2 notas e verificar a situação do aluno, que poderá ser aprovado, reprovado por nota ou reprovado por frequência. Para tanto, as seguintes regras de negócio devem ser observadas. Para ser aprovado, o aluno deve ter média maior ou igual a 7. O aluno deve ter no mínimo 75% de frequência, do contrário, é reprovado por frequência, independente da média das notas. Caso o aluno não obtenha a média 7 e tenha a frequência igual ou maior que 75%, a situação deverá ser reprovado por nota. Como ficaria este cenário utilizando as histórias de usuário com exemplos? Definimos a nossa história de usuário, que é eu, como professor, desejo lançar as notas e o número de faltas dos alunos em uma disciplina no sistema KPG, para que o sistema processe o diário de classe automaticamente. Quais são minhas pré-condições? Existe um aluno, a matrícula desse aluno é 1212, o nome dele é Hernani César dos Santos e ele está regularmente matriculado na disciplina CCT 00416, Cálculo A, e que essa disciplina tem uma carga horária de 64 horas aula. O nosso primeiro cenário de aceitação é quando o aluno é aprovado. Neste cenário, colocamos que o professor informa a nota 7.2 para a avaliação 1 e 6.8 para a avaliação 2, e que o aluno tem 10 faltas. Se ele tem 10 faltas, ele tem 85% de frequência. Então, o sistema vai calcular a média do aluno, que é igual a 7, e define a situação do aluno como aprovado. No segundo cenário, estamos validando a regra de negócio de quando o aluno é reprovado por nota. Observe que neste cenário, o aluno tem 10 faltas, 85% de frequência, e o professor informou as notas 7.1 para avaliação 1 e 6.7 para avaliação 2. O sistema calcula a média do aluno, que é igual a 6.9, e define a situação do aluno como reprovado por nota. Em um terceiro cenário, nós temos um aluno reprovado por frequência. Observe que, apesar de a média do aluno ser 8,5, ele só tem 74% de frequência. Então, ele atendeu o critério da nota, mas não atendeu o critério da frequência. No quarto cenário, nós também temos um aluno reprovado por frequência. Observe, a média do aluno é 4,5. Ele já estaria reprovado por nota. Mas, além disso, ele tem 17 faltas, o que representa 74% de frequência. Logo, ele está reprovado por frequência. O sistema irá definir a situação do aluno como reprovado por frequência. Com esses 4 cenários, nós conseguimos definir os testes de aceitação para validar as regras de negócio da funcionalidade diário de classe. Agora é a hora de mostrar o que você aprendeu. Por favor, responda ao questionário e encaminhe suas respostas para o e-mail hernani.santos@posgrade.ufsc.br ou através do meu WhatsApp. O meu número de WhatsApp está lá no questionário. Muito obrigado por contribuir com a nossa pesquisa.